tem sido um desafio para a humanidade, né? É realmente uma prova de fogo, como a gente costuma dizer. Todo mundo certamente lembra que ano passado se falava muito numa quarta onda, né? Que seria exatamente as consequências para a saúde mental desse estado vivido pelas pessoas. Um estado de vulnerabilidade, uma transformação, um impacto social, familiar, as perdas que se deram na vida de muitas pessoas, né? De milhares de brasileiros, por exemplo, que perderam pessoas da família, que perderam amigos, e isso realmente causa um processo de adoecimento emocional muito intenso, né? Sobretudo nesse cenário em que o processo de luto é bastante prejudicado, porque as pessoas que foram vítimas da pandemia, no sentido de perderem a vida para o coronavírus, né, em consequência da contaminação, você não teve um processo de luto bem feito, como tradicionalmente se faz, e despedir, de poder realmente prestar as homenagens devidas a uma pessoa que a gente ama, de poder acompanhá-la em um velório, enfim. Esse processo ele tem um valor simbólico muito profundo. Ao não poder ser feito, ele deixa um impacto muito mais agressivo na saúde mental. Então tem esse aspecto de milhares no Brasil, né? Estamos chegando a quase 600 mil brasileiros ou brasileiras que perderam a vida nessa pandemia, e de fato o impacto é gigante. Você tem um impacto em relação à questão social, econômica. Muitas pessoas foram gravemente atingidas pelas consequências econômicas do trabalho, do comércio, enfim. Quantas pessoas perderam a qualidade de vida que tinha, perderam renda, enfim. Isso tem um impacto muito grande. Tem o próprio medo de adoecer, o medo de morrer. Essa questão da síndrome da reclusão, né, de ter que ficar em quarentena, de ter que ficar isolado das pessoas, né, nos primeiros meses da pandemia. Depois, na segunda onda que nós tivemos em meados do ano passado, de fato isso trouxe muito adoecimento mental para as pessoas. E, sobretudo, o agravamento do adoecimento mental ou do sofrimento mental daquelas pessoas que já padeciam de algum tipo de sofrimento, né? Então, os casos de transtorno de ansiedade, por exemplo, realmente foram bastante agravados. Os casos de depressão também foram bastante agravados. Um desafio a mais, um desafio adicional para as pessoas. Em se tratando do suicídio, num primeiro momento desconfiava-se de que fôssemos ter como consequência da pandemia um aumento dos casos de suicídio, mas felizmente, em se tratando desse fenômeno, desse aspecto do suicídio, não se tem percebido um aumento além daquele que já vinha acontecendo, que sempre nos preocupou, como você bem ressaltou. Nos últimos 5 anos se tem identificado um crescimento significativo de suicídio no Brasil, algo em torno de 29%, na contramão do mundo, que nos últimos anos registrou uma diminuição dos casos de suicídio, né? No Brasil a gente teve um aumento nos últimos 5 anos de cerca de 29%, mas felizmente nesse aspecto a pandemia não alterou esse processo, né? Porque imaginava-se, temia-se que isso fosse agravado. Mas não há dúvida nenhuma de que, no geral, em se tratando dos sofrimentos emocionais, dos sofrimentos psíquicos, de fato há um agravamento e há um tensionamento que leva de fato as pessoas a um sofrimento muito maior. Sim, podem perdurar, podem ser momentos, podem ser situações ligadas ao cenário da pandemia. Então, ao diminuir o impacto da pandemia, coisa que a gente já tem experimentado, quanto mais as pessoas se vacinam, não é? A gente tem notado muito sensivelmente a diminuição dos casos e da gravidade dos casos. Então, há uma tendência de que parte desses casos de sofrimento mental eles possam também diminuir, mas a pandemia pode ter despertado estruturas de fragilidade emocional que muitas pessoas já carregavam consigo. E aí, infelizmente, esses casos precisarão ser acompanhados com mais atenção, de modo que não paralisem ou não prejudiquem a rotina, o exercício das pessoas no cotidiano da sociedade.